Você consegue sentir o cheiro? Os vizinhos de John Wayne Gacy sentiam. Era um odor persistente, uma névoa invisível de putrefação que subia pelas frestas das tábuas do assoalho e impregnava cada centímetro das cortinas da sala de estar. John dizia que era o esgoto. Ele afirmava com convicção absoluta que o encanamento daquela casa na Summerdale Avenue estava condenado por causa da umidade do solo de Chicago e de problemas na rede municipal. Ele mentiu com um sorriso no rosto, olhando nos olhos de quem perguntava. Ele mentiu para a esposa, mentiu para os amigos de partido e mentiu para os policiais que tomavam café em sua cozinha. O que estava ali embaixo, a poucos centímetros dos pés dos convidados, não eram canos quebrados ou ratos mortos. Eram 29 jovens que um dia tiveram nomes, vozes, famílias e um futuro inteiro pela frente. Agora, eles eram apenas ossos, restos de roupas sintéticas e carne em decomposição em uma vala comum de cal e terra, servindo de fundação para a casa de um palhaço. Neste vídeo, você vai entender como um dos homens mais influentes e amados da comunidade conseguiu esconder 33 cadáveres debaixo do próprio nariz das autoridades por quase uma década. Vamos mergulhar na mente doentia de um predador que usava o prestígio social e a caridade como um escudo impenetrável. E mais, vamos revelar o erro bizarro, o pequeno deslize de confiança que ele cometeu em uma noite fria de dezembro e que finalmente abriu as portas do inferno que ele mesmo construiu. Bem-vindo ao abismo obscuro. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido, se você tem estômago fraco ou sensibilidade a detalhes perturbadores, essa é a sua última chance de sair. Para entender o monstro, precisamos primeiro entender o homem que o mundo via e admirava. John Wayne Gacy era o vizinho que todos desejavam ter. Ele era um democrata fervoroso e ativo na política local. Um empreiteiro de sucesso que dava emprego para rapazes que não tinham experiência e um anfitrião impecável que organizava churrascos anuais para centenas de pessoas. Ele era tão respeitado que chegou a ser fotografado apertando a mão da primeira-dama dos Estados Unidos, Rosalynn Carter, ostentando um broche do serviço secreto na lapela como se fosse um deles. Mas por que um homem com tanto poder e respeito passava seus finais de semana se transformando em Pogo, o palhaço? Gacy costumava dizer aos seus colegas do clube de palhaços Jolly Joker que os palhaços podiam fazer qualquer coisa e ninguém suspeitaria de nada. Para ele, a maquiagem branca pesada e o sorriso pintado de vermelho sangue não eram ferramentas para alegrar crianças em hospitais oncológicos. Eram, na verdade, uma armadura psicológica. Por trás daquela máscara de látex e tinta, escondia-se um trauma de infância que nunca cicatrizou. John foi criado sob a sombra de um pai alcoólatra, um homem brutal que o espancava com cintos e cabos de vassoura por qualquer motivo fútil. Seu pai o chamava de anormal, estúpido e duvidava de sua masculinidade todos os dias. John Wayne Gacy passou a vida inteira tentando provar para o fantasma do pai que ele era um homem de sucesso, um cidadão de bem e um pilar da sociedade. Mas a forma que ele encontrou para sentir o poder absoluto e a dominação que nunca teve na infância foi através da crueldade e da morte silenciosa. A máscara de Gacy começou a ser construída em Iowa, nos anos 60. Lá, ele já era gerente de sucesso de franquias de fast food, mas o predador já habitava aquele corpo. Em 1968, ele foi preso por abusar sexualmente de um adolescente. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, mas, provando sua habilidade de manipulação, saiu incondicional após apenas 18 meses por ser considerado um preso modelo. Ele voltou para Chicago, casou-se novamente e comprou a infame casa na Summerdale Avenue. Ninguém naquela vizinhança pacata sabia que estava morando ao lado de um homem com um histórico de violência sexual. Para eles, John era apenas o homem que cuidava do jardim e oferecia ajuda com reformas.
O predador era metódico e tinha um tipo muito específico de caça. Suas vítimas eram quase sempre jovens rapazes, entre 14 e 19 anos. Muitos eram seus próprios funcionários na PDM Contractors, rapazes que viam em Gacy uma figura paterna ou uma chance de ganhar dinheiro honesto para ajudar em casa. Outros eram adolescentes que haviam fugido de casas problemáticas ou que estavam apenas de passagem por Chicago, buscando emprego na rodoviária. Gacy era um mestre na leitura de vulnerabilidades. Ele oferecia uma carona em uma noite de neve, uma promessa de um bônus salarial ou apenas um drink em sua casa para discutir negócios. Uma vez que o jovem atravessava o portal daquela casa, a atmosfera mudava instantaneamente. O anfitrião brincalhão dava lugar a um inquisidor sombrio. Gacy, então, propunha o que ele chamava de o truque das algemas. Ele pegava um par de algemas reais e mostrava como um policial prendia um suspeito. Ele dizia que tinha um segredo, um movimento especial para escapar das travas sem usar a chave. Assim que a vítima, movida pela curiosidade ou pela pressão social, deixava seus pulsos serem presos atrás das costas, o jogo terminava e o pesadelo começava. And what we did with each one of them, we did profile sheets on them. We wanted to know what this kid was into, what his background was. When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, I said, this is ludicrous. Michael Rossi, David Cram, and Philip Paskey, all employees of PDM Contractors, all with keys to the house on Summerdale. Shoelace, in trouble now. He asked my cameraman to give him a piece of string, and the cameraman undid his shoes, took a lace out, handed it to him, and Gacy started to wrap it around his wrist. The only thing I ever learned from Boy Scouts is a tourniquet knot. It's hard trying to do this. And he couldn't get it around because he had one hand being wrapped, and he couldn't tie a knot with the other hand. So he asked me to give him my arm. Knot in it. And I said, then you put a second knot in it, okay? I said, then you take a stick and stick it in here, and you just turn this, and I said, it causes an tourniquet. Precisely the kind of knot found on the ropes wrapped around the necks of the victims found under the house on Summerdale. O sorriso amigável de John desaparecia instantaneamente. Ele revelava com um olhar frio que não havia chave e que o jovem agora pertencia a ele. O que se seguia eram horas, às vezes dias, de um pesadelo de torturas e abusos indescritíveis. Gacy utilizava o que ele chamava de o truque da corda. Ele passava um torniquete de madeira pelo pescoço da vítima e apertava lentamente, cortando o oxigênio até o rapaz desmaiar. Ele então soltava a corda, esperava a vítima recuperar a consciência e o terror voltar aos olhos, apenas para repetir o processo sucessivas vezes antes de tirar a vida do jovem definitivamente. Imagine agora a cena mais bizarra dessa história. Imagine John Wayne Gacy dando uma festa de Natal em sua casa para mais de 100 convidados. Havia música alta, risadas, comida farta e álcool fluindo. Enquanto as pessoas dançavam e conversavam sobre política e negócios, 30 corpos estavam em diferentes estágios de decomposição logo abaixo dos pés de cada convidado. Gacy não apenas enterrou suas vítimas, ele vivia sobre elas. O espaço sob a casa, conhecido como Crawl Space, era um labirinto úmido e apertado de terra e cal. Ele estava tão lotado que Gacy precisava rastejar sobre os corpos para abrir novas covas. Ele espalhava sacos de cal virgem para tentar conter o odor insuportável da putrefação que ameaçava expor seu segredo. A audácia de Gacy não conhecia limites. Ele era tão confiante em sua máscara de cidadão acima de qualquer suspeita que ele chegava a convidar os policiais que o investigavam para entrar em sua cozinha e tomar café. Ele brincava com o perigo, oferecendo comida aos homens que estavam ali para prendê-lo, enquanto o cheiro da morte emanava das frestas do assoalho. Mas o espaço físico daquela casa do horror acabou.
No final de sua carreira criminosa, o porão estava saturado. John começou então a fazer viagens noturnas solitárias até a ponte do rio Des Plaines. No silêncio da madrugada, ele jogava os corpos na água corrente, acreditando que a correnteza levaria seus crimes para o esquecimento e que a natureza faria o trabalho de apagar seus rastros. Ele estava redondamente errado. O desaparecimento de Robert Piest, um jovem de 15 anos com uma família estruturada, foi o começo do fim para o palhaço assassino. Robert desapareceu após dizer à mãe que ia conversar com um empreiteiro sobre um trabalho de férias. A polícia de Des Plaines não aceitou a desculpa padrão de que o rapaz teria simplesmente fugido de casa. Eles colocaram Gacy sob vigilância 24 horas por dia. A pressão psicológica foi ficando insuportável. Gacy começou a beber pesadamente e a dirigir de forma errática pela cidade, sempre seguido pelos carros de polícia. Em um momento de colapso total, exausto e alcoolizado, ele confessou ao seu advogado: "Eu matei 33 pessoas, e algumas delas estão no rio." Quando os peritos finalmente entraram na casa com pás e equipamentos de proteção, o que encontraram foi um cemitério planejado. Corpos empilhados, braços e pernas entrelaçados em uma vala de horror puro que levou semanas para ser totalmente exumada. No tribunal, John Wayne Gacy tentou sua última cartada. Ele tentou alegar insanidade, afirmando que tinha múltiplas personalidades e que um alter ego chamado Jack era o responsável pelas mortes. Mas o júri não se deixou enganar pelo seu teatro. Eles viram a verdade nua e crua. Gacy era um predador frio, calculado e extremamente inteligente, que sentia prazer no controle total sobre a vida alheia. Em 10 de maio de 1994, o estado de Illinois finalmente executou John Wayne Gacy por injeção letal. Antes de morrer, ele não demonstrou um pingo de arrependimento. Suas últimas palavras foram um xingamento final direcionado ao mundo que ele tentou enganar por tanto tempo. John Wayne Gacy provou da pior maneira possível que o mal absoluto não usa capas ou chifres. Às vezes, ele usa maquiagem de palhaço, aperta sua mão em reuniões políticas e sorri para você enquanto você caminha pela rua. Até hoje, 5 de suas vítimas encontradas naquele porão nunca foram identificadas. Elas permanecem como nomes em branco nos arquivos da polícia. Fantasmas de uma tragédia que Chicago jamais esquecerá. E você? Depois de conhecer os detalhes dessa história, você acredita que a justiça foi plenamente feita ou que o sofrimento dessas famílias foi esquecido rápido demais pelo tempo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O debate é fundamental para que casos como este nunca mais se repitam. Se você busca histórias que desafiam a lógica e exploram os cantos mais escuros da experiência humana, inscreva-se no Abismo Obscuro. Até o nosso próximo vídeo.